Quando eu comecei a atender, eu sou o primeiro braço de expansão aí profissional, sempre digo isso para todos os investidores que eu falo, porque até então quem atendia eram eles, viu? Eles que faziam, eles conversavam, iam lá tomar cafezinho. Sei que em Goiânia eles Exatamente. foram lá tomar cafezinho e assinar o contrato com a franqueada. Agora eles já ficaram chiques, já tem eu que vou fazer as assinaturas. E uma coisa que a gente percebe muito, eu percebi isso no começo, Rafa, e depois você fez uma explicação que para mim fez todo sentido, eu tinha a impressão de que a Kelcos era meio boazinha, né? Então, uma empresa que às vezes parece que deixava assim, não, eu personalizo o estoque, não precisa ser uma regra ser esse valor de estoque. Não, o projeto a gente vai fazer o menor possível. Não, talvez não precise trocar o piso. Não, talvez a gente consiga adequar com essa iluminação. E aí você fez uma explicação para mim com relação a gerações de franquias. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque a gente conhece, e muita gente tem a referência da primeira geração aí, que é do McDonald's e tudo mais. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso e o que o Neto tiver para agregar nesse sentido. Que geração é essa? O que a Kelcos é diferente no franchising? Esse conceito eu não aprendi. Esse conceito que me ensinou foi o Então Neto. vamos lá. Então falem os dois. Qual geração de franquia? Acho que ele pode explicar Por melhor favor. para gente. A gente costuma falar que é o seguinte, a geração de franquia, a primeira geração de franquia é que tinha distribuição própria dos produtos. Né? Então, quando você tem um McDonald's, você tem uma cozinha industrial que fornece todo o material ali para sua loja. A ótica não, a ótica é um segmento multimarcas e como ser multimarcas, a gente precisa agregar outros níveis de serviço que não o produto. Né? Porque você pode ter uma ótica que não seja franqueada, que vende o mesmo produto que o nosso. Então, essas gerações de franquias aí foram classificadas devido a isso. Mas o que a gente faz hoje, dentro dessa geração de franquia, é oferecer o melhor suporte ao franqueado. Então, isso faz um diferencial grande aí dentro da Kelcos. Exatamente. Né? Então, se a gente for olhar nessa questão técnica, né, a franquia de ótica, nós nos colocamos como uma franquia de terceira geração. Franquia de terceira geração, ela não fornece apenas produto, como ela fornece serviço. Perfeito. Né? Então, a questão de ser boazinho ou não ser, ela tá mais ligada a fazer o melhor investimento para o nosso franqueado. Isso a gente tem como muito mais claro, flexibilidade, né? E como missão, exatamente. Quando a gente fala em flexibilidade, é você poder respeitar o investimento lá do franqueado e fazer ele ter a melhor rentabilidade daquele investimento que ele fez. Como que a gente traduz isso na prática? Como que funciona? Eu falei de níveis de faturamento. Né? A gente se esforça muito aqui em Kelcos, a gente tem um respeito muito grande e a gente segue muito à risca a lei do franchising, nós somos lá chancelados pela BF, mas assim, você tem que divulgar lá na circular de oferta de franquia um prazo de retorno do investimento, você tem que divulgar uma ideia de rentabilidade, mas nisso a gente é sempre muito conservador, a gente espera passar sempre uma ideia mais conservadora do que uma ideia realista. O que a gente faz aqui internamente é se esforçar ao máximo para que esse investimento retorne o mais rápido possível e acelere o mais rápido possível. Então a gente vai lá, se esforça muito na negociação, o pessoal do nosso marketing se esforça muito para fazer uma primeira campanha, fazer uma campanha de inauguração de sucesso. E aí a gente fala o seguinte, a gente percorre, vamos dizer assim, a gente tem uma meta lá de atingir o ponto de equilíbrio, onde a receita dá para pagar todas as despesas nos primeiros 3 meses de operação. Só que muitas vezes, nas últimas 6 unidades que a gente abriu, nós conseguimos bater o ponto de equilíbrio no primeiro mês de operação. Olha que legal. Isso é mérito do nosso processo, de todo o nosso time, das pessoas que estão engajadas ali, que estão na ponta, fazendo o negócio acontecer. E quando o franqueado se dispõe, quando o franqueado trabalha junto com a gente, isso acontece, acaba sendo natural. Né? E aí a questão de você modelar o projeto e você otimizar o investimento do franqueado, ele está no conceito de franquia de terceira geração da gente ser serviço e acho que de ser inteligente. Então a gente tem um projeto de loja e quando a gente vai, por exemplo, uma loja de shopping, né, ou mesmo uma loja de rua, que a gente tem que ir lá fazer uma reforma, por que a gente vai botar a loja inteira no chão e fazer um projeto do zero, simplesmente porque eu quero ser de maneira A ou de maneira B, igual muitas redes de franquias? Né? Então, às vezes não tem conversa. O cara tem que ir lá botar no chão e aí custa lá, sei lá, R$500 mil para ele investir na reforma de uma loja. Então, acho que a gente, no nosso projeto, quando eu falo otimização, a gente tem padrão, a gente tem ajuste, mas a gente adapta o nosso projeto àquilo que a gente encontra, certo? Para ficar com cara de Kelcos, para ter o DNA de Kelcos, para poder ter a nossa identidade visual, mas sem necessariamente o cara ter que despender de um monte de capital para colocar aquilo abaixo e fazer de novo.
Pode ter certeza que o Rafael, como diretor executivo e o time dele, cuidam de cada franqueado como se a loja fosse deles. Então, isso é muito importante. Com certeza. Isso a gente E nasceu... a preocupação de investir o mínimo possível. Investir o mínimo possível para o sucesso daquela operação. E no segundo momento, eu falei de projeto. Então, a gente otimiza muito o projeto para não ter isso. Né? Então, a gente consegue fazer reformas mais baratas. Tem loja que você olha e você fala, não acredito que o cara investiu aquilo, o franqueado. Já me falaram isso, já. Já, eu também. A gente tem alguns... Falamos hoje. A gente tem vários casos. O pessoal não acredita. Isso é muito mérito lá da nossa arquitetura, de projeto, tudo aquilo que a gente desenvolveu. Mas isso também está ligado no estoque. Porque você tem uma curva de maturação da loja. Tem operação que nasce vendendo 60 mil reais no primeiro mês, mas a projeção ótima, vamos dizer assim, é para ela chegar no patamar de faturamento de 200 mil reais. Só que eu começo com estoque para vender os 60 mil. Eu começo com estoque ajustado para aquilo. Com o passar do tempo, eu vou inserindo novas marcas, eu vou trabalhando o meu público e aí eu vou ajustando. Então, até nisso, o investimento do franqueado ele é otimizado. Para que ele consiga a loja crescer, ele consiga ter um desempenho sempre melhor até atingir o faturamento máximo que a unidade dele permite, mas ele vai fazendo investimento ao longo do tempo. Então, a gente pode garantir aqui que o franqueado que está aqui falando com a gente, ouvindo a gente, vai investir 190 mil para montar uma loja de rua, 280 mil para montar uma loja de shopping, vai ficar nessa média e vai ter uma média de investimento dentro de 12, 15, 18 meses no máximo, é isso? Uma média de retorno, sim, com certeza. De 15 a 18 meses. A gente fala Mas isso. já tivemos em 6 meses. Teve de 6, média. Já tivemos média. A gente nunca pode trabalhar fora da curva, mas dá para a gente trabalhar com uma expectativa dessa, com certeza.